Olá, galera show do 8º ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos indo para mais uma semana de estudos e tenho certeza que vocês estão aproveitando esses momentos. Estamos na apostila 2 e vamos continuar com ideias iluministas na América, tá? E daí nós continuaremos de onde nós paramos na aula passada, tá? Eu vou colocar uma imagem para vocês, que é das ideias iluministas, né? Nós vimos isso. Então, eu quero fazer uma breve revisão sobre a conjuração mineira, só para vocês relembrarem, para nós podermos continuar, ok? A conjuração mineira foi uma das maiores revoltas contra a coroa portuguesa durante o período colonial e envolveu parte da elite de Minas Gerais, que acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Foi uma conspiração de natureza separatista. Entre outros motivos, era contra a execução da derrama e o domínio português, sendo reprimida pela coroa portuguesa em 1789. Ok, galera? Deu para relembrar pelo menos um pouquinho, né? Porque como nós vamos entrar nos conjurados, vocês tinham que lembrar o que foi a Inconfidência Mineira. Antes de nós entrarmos nos conjurados, eu só vou deixar para vocês, o que nós vamos estudar hoje, que são os conjurados, lá da Inconfidência, da Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, ok? Então tá. Conjurados, eu vou colocar para vocês a imagem, dos conjurados, alguns, não coloquei todos, mas alguns, os mais importantes, vou deixar aqui para vocês verem, eu deixei no centro de propósito o Tiradentes, porque ele foi um dos líderes e foi o único que foi enforcado e esquartejado. Do nosso lado direito tem Joaquim Silvério dos Reis, que foi o primeiro delator da história, e Tomás Antônio de Gonzaga, à nossa esquerda, que também participou ativamente do movimento. Ok? Conjurados. Os conjurados formavam um grupo bem variado. Havia integrantes das milícias, da igreja e da administração colonial. A maior parte deles tinham em comum o fato de ter enriquecido com a atividade mineradora. Eles também se destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite, todo mundo lembra que é elite, não é, galera? Socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, entre outros, tá? Eu não coloquei todos aqui para não deixar vocês um pouco tanto confusos, né? Já tem o suficiente. Entre eles destacaram-se o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, principal comandante militar da capitania das Minas Gerais. Em sua casa foi realizada a maioria das reuniões do grupo. Outros participantes eram Tomás Antônio Gonzaga, que eu coloquei para vocês ali, né?
a imagem dele, poeta e ouvidor-geral de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, poeta e advogado, e Joaquim Silvério dos Reis, que eu coloquei ali à nossa direita, né? Ele era contratador, mas que foi o nosso primeiro delator da história. Também pertencente ao movimento era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tiradentes era dono de uma fazenda de gado entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais e proprietário de 5 escravizados. 5 escravizados, ok? Não estudou, mas sabia ler e escrevia com desenvoltura. Desenvolveu habilidades na extração de dentes e no uso de ervas medicinais, as quais vendia em uma botica de sua propriedade. Tiradentes foi o único integrante condenado à morte e, posteriormente, foi transformado em Marte. Os motivos que levaram esses indivíduos, né, a se colocarem contra Portugal foram a rigorosa política metropolitana que ignorava a realidade local, os altos impostos e a derrama também prejudicavam o povo, além da penúria em que vivia grande parte da população. A população vivia em situação crítica. Eles estavam numa miséria muito grande, ok? Os conjurados desejavam estabelecer uma comunidade de estados independentes na região das Minas Gerais, com autonomia legislativa. Eles almejavam a formação de uma república livre e politicamente autônoma no território da colônia. Então, assim, eles não queriam mais pertencer a Portugal, tá? Eles queriam politicamente resolver os próprios problemas. Eles queriam que o povo participasse da política, tá? E não os portugueses. Então, voltando lá, autônomos, né? Politicamente autônomos do território da colônia, com a capital na cidade de São João del Rei. Além disso, queriam o fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes e o cancelamento das dívidas dos mineiros com a coroa portuguesa. Queriam ainda a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, principal sede do movimento. Ok? Tá dando para entender, né? Eu não estou falando muito rápido, não é? Na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão, ok? Caso a capitania alcançasse sua independência. Então, assim, eram 2 grupos, né? Um a favor à escravidão e o outro era contra a escravidão, tá? Porque o principal interesse
dos conjurados não era esse, não era em relação à escravidão. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, os inconfidentes planejavam uma guerra de desgastes que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim da hostilidade. As ideias defendidas por eles foram propagadas por toda a capitania e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, destacou-se como propagandista das ideias emancipatórias. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam. Tá dando para entender, gente? Olha lá, hein? Preste atenção, por favor. E divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal. Estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Os conjurados planejaram o movimento por ocasião da cobrança da derrama, marcada para fevereiro de 1789 em Vila Rica. Mas denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia. Foram frustrados em decorrência do recuo de um dos membros do movimento, aquele que eu coloquei ali, né, do lado direito, Joaquim Silvério dos Reis, que estava envolvido com a conspiração e que devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Ele não teve dúvida, gente. Acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes, que era uma forma de ter as suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que as autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios. Aí foi, né? Aí foi triste a coisa. Após a delação, a coroa portuguesa mandou prender todos os envolvidos e iniciou um processo de investigação. Após 3 anos de interrogatórios, as sentenças foram dadas pela rainha Dona Maria I de Portugal, ok? Tá dando para entender, não é, galera? As punições variaram de acordo com o acusado. Alguns foram degradados, banidos, né? A mesma coisa. Foram banidos para a África. Outros foram
enviados à prisão perpétua em Portugal. Tiradentes, que se declarou líder do movimento, foi condenado à forca e ao esquartejamento, enforcado no Largo da Lampadosa, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, em 1792. A pena dada a Tiradentes deveria servir de alerta a outros que tentassem revoltas contra a metrópole, tá? A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper laço colonial e a existência de ideias republicanas no seio da principal capitania brasileira, ok? Antes de continuarmos com o próximo conteúdo, que é Conjuração Baiana, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que eu sei que ela é meio chocante, né? Mas é necessária também. E gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês lá na página 10, tá? Para nós fazermos juntos esses exercícios, tá? Vamos lá então, peguem a apostila, né? Vou esperar um pouquinho, lá na página 10, tá? E tem justamente tem uma imagem, né, do Tiradentes sendo enforcado, tá? Aí diz assim: você já parou para pensar sobre a origem de alguns feriados? Estão acompanhando? Vamos lá, galera. Feriados do Brasil, como o dia 21 de abril, quando se comemora o dia de Tiradentes. Já pensaram nisso? Entender a origem e os motivos da inclusão de alguns feriados no calendário nacional nos auxilia a compreender determinados episódios da história brasileira, tá? Daí, assim, dependendo do episódio, ele vai para a história e acaba tendo um dia especial para se comemorar. Não comemorar a morte de Tiradentes, né? Mas a luta que ele teve para separar o Brasil de Portugal. A respeito desse tema, busque informações sobre os questionamentos a seguir. A pergunta é: como são escolhidos os feriados no Brasil? Por isso que eu quis, né, fazer junto com vocês, para vocês não terem o problema de se perderem, tá? Então, vamos lá. Atentos, eu vou ditar para vocês, né? Aí vocês prestem atenção, por favor. Os feriados são datas em que são comemorados acontecimentos ou fatos de ordem cultural, histórica ou social e relevantes para a sociedade,
tem que ter importância, não é, gente? Não é qualquer fato que vai, né? Nós vamos ter uma data para isso. Eles podem ser nacionais, estaduais e municipais, de maneira que eventos importantes apenas para determinadas localidades possam ser celebradas e valorizadas, né? É a mesma coisa aqui em Paranaguá. Nós comemoramos, né, a festa de Nossa Senhora do Rocio. É só aqui em Paranaguá. Nós comemoramos a festa da padroeira do Brasil. É em todo o Brasil, ok? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então preste atenção. Desculpe, esqueci de falar, né? Nossa Senhora Aparecida, é padroeira do Brasil, tá? Continuando então. Os feriados podem ser civis, declarados em lei federal, ou religiosos, como Natal e Páscoa. As datas podem ser propostas pela sociedade civil e então aprovadas pelos representantes políticos, ok? Deu para entender? O porquê, então, como são escolhidos os feriados no Brasil? A segunda questão pede o seguinte: em que ano foi criado o feriado do dia 21 de abril em homenagem a Tiradentes? O que acontecia na história política do país nesse período? Preste atenção que eu também vou ditar, tá? A data se refere ao dia da morte de Tiradentes, que ocorreu em 21 de abril de 1792. O feriado foi criado em 1890, um ano após a proclamação da República no Brasil, ok? De que forma os acontecimentos políticos, essa é a terceira questão, né? De que forma os acontecimentos políticos no Brasil da época influenciaram na criação desse feriado? A proclamação da República era vista como a implantação de uma forma de governo mais moderna e voltada para os anseios brasileiros. Assim, a ideia de mostrar Tiradentes, o homem que sofreu uma severa punição por participar de um movimento emancipacionista na região das Minas Gerais, como um mártir da nação, visava reforçar a ideia de separação em relação a Portugal. Com isso, também se pretendia criar um sentimento de unidade entre os brasileiros, que passavam a ter em comum um herói que havia morrido em defesa da emancipação. Beleza, galera? Então, essas questões, como vocês não iam encontrar na apostila, eu resolvi que nós faríamos juntos, ok? Bom, agora sim, nós vamos passar para a conjuração baiana. Eu até coloquei uma imagem aqui para vocês, tá? Dos representantes da conjuração baiana. O fim da conjuração mineira não representou o fim dos ideais republicanos no Brasil colônia.
muito menos o fim das ideias separatistas em relação a Portugal. No Brasil, no ano de 1789, ocorreu outra revolta contra a metrópole, dessa vez em Salvador, e contou com a participação de escravizados, comerciantes, artesãos, membros de baixa patente dos corpos de ordenanças, além de afrodescendentes livres, tá? Por isso, ali, ó, se vocês olharem a imagem que eu coloquei na telinha de vocês, você percebe que todos eles eram afrodescendentes, ok? Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Bom, Revolta dos Alfaiates teve esse nome por haver alguns alfaiates na liderança do movimento, por isso esse nome, tá? Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento de caráter emancipacionista, como eu falei, diferente da Conjuração Mineira de 1789. Ela se reveste de caráter popular, tá? A Conjuração Mineira eram pessoas da elite, e o da Conjuração Baiana eram pessoas que faziam parte de caráter popular, tá? Eles eram mais povão. Os conjurados baianos tomaram como inspiração a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que havia acabado com o regime absolutista na França, e a luta pela independência da colônia francesa do Haiti, que teve início em 1791 e foi liderada pelos escravos, ok? Internamente, o movimento foi motivado pela crise econômica pela qual passava a capitania, em especial depois da transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Então eles mudaram, né? A capital até então estava lá em Salvador, depois mudaram para o Rio de Janeiro em 1763. Além disso, a população sofria com altos impostos e com o predomínio de portugueses no comércio da Bahia. O descontentamento social aumentou com a falta de alimentos na região, ocasionada pela redução do cultivo de alimentos de subsistência para a plantação de cana-de-açúcar, produto mais valorizado naquele momento. Diante de toda essa situação, em 1798, panfletos começaram a aparecer em Salvador, colados na porta de igrejas e casas comerciais, defendendo um governo republicano. Os panfletos se valiam de uma linguagem fácil e direta, com o objetivo de incitar o povo a aderir à ideia de separação da metrópole. De acordo com os integrantes do movimento, o povo deveria ter atuação política, deviam lutar por isso. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário,
onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimentos individuais, além da instalação de uma república na Bahia e da liberdade de comércio e o aumento dos salários dos soldados. Os conjurados baianos estavam preparados para uma ação armada, a qual não aconteceu. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram, as autoridades, que logo reagiram detendo-os. Tal qual a Conjuração Mineira, interrogados, Luiz Gonzaga acabou delatando os demais envolvidos. Os indivíduos considerados líderes do movimento, todos afrodescendentes, foram condenados à morte por enforcamento em novembro de 1799, ok? Alguns membros provenientes de classes mais altas, lógico, tiveram as suas penas mais brandas, mais leves, como a prisão. Os conjurados baianos, assim como os mineiros, estavam insatisfeitos com o despotismo praticado pela coroa portuguesa. Ok, galera? Bem, por hoje é só. Antes, porém, vou colocar para vocês não esquecerem as atividades que, na verdade, são fáceis. Vocês vão assim tirar de letra, porque vocês são top, E sei muito da capacidade de vocês, tá? Então, como eu disse, semana que vem nós voltamos, tá? Para mais um conteúdo novo, e espero sinceramente, gente, que vocês estejam aproveitando, porque se vocês não levarem a sério, já falei para vocês, quando nós retornarmos vai ficar bem mais difícil. E se vocês forem acompanhando, fazendo os exercícios, prestando atenção nas aulas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver todos os exercícios que daqui para frente, vocês terão de fazer. Então, até semana que vem, ok? E beijos para vocês, galera. Até!